E aí, tudo bem? Nessa aula a gente vai iniciar o desenvolvimento de um novo circuito, um novo código, utilizando displays de 7 segmentos e dessa vez agregando com algumas coisas que a gente já viu, como por exemplo os transistores e botões. Então, vamos primeiro entender qual o propósito desse exercício. Como o nome sugere, ele é um contador até 99, a limitação até 99 é óbvia pela quantidade de displays que a gente tem. Então, a gente vai mostrar um número aqui com 2 dígitos. Primeiro dígito da dezena e o dígito da unidade. Esse controle vai iniciar quando a gente pressionar o botão e também vai parar quando a gente pressionar o botão. E por que dos transistores? Para falar sobre isso, eu vou abrir o esquemático desse circuito. Eu poderia falar sobre ele exclusivamente aqui, mostrando no Tinkercad, mas eu acredito que vai ficar de uma forma mais clara, vocês vão tendo mais afinidades com observar esquemáticos se a gente ver como é esse circuito de uma forma mais enxuta aqui no esquema elétrico. Para quem não tem muita afinidade com o esquema elétrico, essa é uma boa oportunidade para começar a ter afinidade com esse tipo de esquemático. Então, o que é que a gente tem aqui? É um documento que representa o nosso circuito da forma mais simples. Eu desenvolvi esse esquemático em um software chamado EasyEDA, ou EasyEDA, como você preferir chamar. É uma ferramenta online, porém tem a versão offline também, você pode baixar e instalar no seu computador para criar esquemático de circuito elétrico. Então, o que é que eu quero mostrar aqui? Logo de cara a gente vê que a gente tem 2 displays, assim como no Tinkercad. Então, o primeiro display aqui da dezena e o display da unidade. E como é que eles estão conectados ao Arduino? No exemplo anterior sobre display, a gente só tinha um display. Então, vamos tomar que a gente tinha esse primeiro display aqui da esquerda. E esse display ele estava conectado ao Arduino, que aqui no esquemático está representado por este circuito aqui. Então, tem aqui Arduino Uno. Então, a gente tem as pinagens do digital 0, 1, 2, 3, assim como é na placa do Arduino. Então, a disposição aqui dos pinos estão iguais para a gente poder fazer a comparação. Então, esse é o nosso Arduino. Esse é o nosso display. E esse display, no nosso exemplo anterior, estava conectado ao Arduino através de resistores. Vou fazer uma pequena correção, esses resistores deveriam ser 220 ohms. Pronto, então temos aqui o nosso display conectado ao Arduino através de resistores 220 ohms. É preciso porque cada segmento do display é um LED e o LED não pode estar ligado direto nos 5 volts. Precisa do resistor para reduzir ou limitar a corrente. Então a gente tem aqui a disposição exata dos pinos de acordo com o que a gente também tem lá no Tinkercad. Então aqui não está com as letras de cada um, mas a gente consegue observar aqui na disposição pela disposição do Arduino. Então o pino 2, o D2, estava ligado no segmento A. Se a gente seguir aqui, a gente vai chegar até o resistor que leva a gente para o segmento A, que é esse aqui, seguido B. Se a gente voltar, está o segundo aqui, terceiro C, a gente segue e vai dar lá no pino que é referente ao C, e assim sucessivamente, de acordo com o que a gente já viu lá no Tinkercad. A primeira grande diferença aqui é que eu estou usando um transistor para ligar o pino comum ao terra. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero controlar se esse display está ligado ou desligado através de um pino digital. Então eu peguei aqui a base do nosso transistor, liguei a um pino digital através de um resistor de 1K, e esse pino é o pino 9, D9 aqui. Então, se vocês não se recordam, o transistor ele serve, nesse exemplo aqui, como uma chave eletrônica. Então, o pino comum aqui do nosso display, ele vai ser levado ao terra apenas se eu mandar um nível lógico alto para cá, ou seja, apenas se o pino D9 estiver em high, nível lógico alto, mandando 5 VCC para a base, através do resistor. Então, quando vem para cá 5 VCC, esse transistor passa a conduzir e este display ele tem o seu pino comum aterrado, assumindo que ele é um display de cátodo comum, então para ele ligar a gente precisa aterrar esse pino. Fiz o mesmo
com o outro display. Eu peguei também o comum, liguei a um transistor e polarizei a base através de um pino digital, que é o 10. Então, no D10 e no D9, a gente controla ou liga e desliga cada um dos displays. A gente vai entender porque isso é importante. E para entender como eu conectei dois displays ao mesmo tempo no Arduino, basta a gente seguir aqui as linhas de cada um dos segmentos e vocês vão ver que elas estão se encontrando aqui. Tem um resistor para cada um dos segmentos desse outro display e, por exemplo, o segmento A, ele é levado através de um resistor para o mesmo pino do Arduino, que é o pino D2. Então, todos esses resistores, eles se encontram aqui nesses pontinhos vermelhos, que é a conexão entre eles. Então, o que significa? Que tanto este display quanto este display aqui da esquerda, eles estão conectados nos mesmos pinos digitais do Arduino. Aí você pode se perguntar, mas quando eu mandar mostrar um número, não vai apresentar o mesmo número nos dois displays, porque eles estão conectados nos mesmos pinos? Tecnicamente, sim. Porém, o que a gente vai fazer utilizando o transistor, cada um dos transistores, é ligar e desligar o display que a gente quer exibir o determinado número em cada um dos momentos certos que a gente precisa. Então, quando eu quiser mostrar um número 2 neste display e o número 1 neste display, então mostrar o número 12, eu desligo o display da dezena, mando o nível lógico baixo para cá, habilito o display da unidade, ou seja, mando o nível lógico alto para este pino aqui, que controla essa base. Então, eu vou ter este display inativo, porque está com nível lógico baixo, e esse display da direita ativo. Quando isso acontecer, eu mando mostrar nos pinos digitais, com aquela função que a gente já criou na outra aula, a gente vai poder reutilizar ela. Eu mando o número 2. Então, o número 2 vai aparecer aqui. Esse display vai estar apagado, ele não vai mostrar nada. Então, eu vou esperar um pequeno espaço de tempo e então eu vou inverter o display que está ligado. Ou seja, eu vou desligar esse display aqui e vou ligar o display da dezena. E aí sim, eu vou mostrar o número 1. E quando a gente faz isso, habilita e desabilita os displays, exibindo o número que a gente quer alternadamente numa determinada velocidade, a gente vai ter uma ilusão de ótica que o número 12 vai estar sendo apresentado mostrando o número 1 no display da esquerda e o número 2 no display da direita, porém não passa de ilusão de ótica, mas para a gente está ok. É assim que a gente faz para economizar os pinos e controlar vários displays ao mesmo tempo no Arduino. Então, aqui a gente vai controlar este transistor e este transistor que estão ligados naquele pino que a gente falou. Se eu clicar aqui na linha marrom, a gente vai ver que está no pino 10 e o outro está no pino 9. A base dele está sendo polarizada por esse fio. E da mesma forma que está lá no esquemático, o comum dele vem para o coletor e sai pelo emissor. O da unidade também, ele vem para cá, para o coletor, e sai pelo emissor, sendo levado para o terra. E está sendo polarizado através do resistor. Então, todas essas conexões aqui eu fiz previamente para a gente ganhar tempo. Obviamente que vocês vão poder ter acesso a isso para vocês construírem ou aproveitarem esse circuito para desenvolver esse exemplo também. E para finalizar, eu quero mostrar o botão que eu coloquei aqui. Ele está no pino 11. Então, tem um botão de pressão aqui, é um botão que fica normalmente aberto e quando a gente pressiona ele fecha. E eu estou levando esse pino 11 para o terra através do botão. Vai ser uma forma diferente de utilizar botão em relação a que a gente viu antes, mas vai ser um novo aprendizado aqui no nosso curso. Vou ficando por aqui com esta aula. Na próxima, a gente começa a programar esse circuito. Até lá!